Olá, boa noite, sejam bem-vindas, vamos entrando. Hoje a gente vai falar de um tema bem importante, porque eu recebo muitas mulheres aqui no consultório trazendo essa queixa, de relacionamento. Então hoje a gente vai falar sobre dinâmicas inconscientes que acabam prejudicando o relacionamento de casal. Então já aproveita, aperta no aviãozinho, chama as amigas. Boa noite, Janaína. Chama as amigas, porque eu tenho certeza que quem ficar aqui nessa live e aproveitar esses ensinamentos, com certeza vai sentir transformação no seu relacionamento de casal. Existem muitas dinâmicas inconscientes, até a gente acessar esses conhecimentos, que a gente acaba fazendo errado no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente quer melhorar o nosso relacionamento, até faz os esforços, mas não consegue a transformação necessária porque a gente não acessou esses conhecimentos. Então vai mandando o aviãozinho. Hoje a live não vai ficar salva, eu vou deixar só alguns minutinhos até eu baixar ela no meu celular para depois ir lá para a plataforma de quem vai participar do grupo. Boa noite, Val. E vai ficar só para quem vai participar do grupo todas essas lives, tá? Então, em seguida, minutinho, só eu baixando, eu já vou deletar ela do feed. Então, chama as amigas, eu tenho certeza que elas vão te agradecer de tu ter lembrado delas, porque a plataforma, ela não notifica todos os seguidores, tá? Então, assim, vocês ajudam a chegar a notificação para mais pessoas. Manda o aviãozinho, ou se não, aperta ali no coraçãozinho, que daí a plataforma também entende que o conteúdo tá significativo e ele daí vai também notificando as outras pessoas. Vamos falar desse assunto que a mulherada gosta, procura bastante aqui nos atendimentos, onde tem bastante dinâmicas aí que a gente precisa olhar, que estão ocultas e invisíveis, até que a gente tome esses conhecimentos. Boa noite, vamos entrando. Convida aí a mulherada, as amigas, para participarem aqui com a gente hoje. Então vamos começar. Eu sempre falo, que todos os nossos problemas, as nossas dificuldades de hoje, elas não são necessariamente os nossos problemas. Então, os conflitos de casal não é bem o conflito do casal, mas são projeções daquilo que eu vivenciei lá na minha infância, daquilo que eu tive de experiência com o meu pai, com a minha mãe, aquilo que eu preciso me harmonizar, ou aquilo que eu tô leal e eu tô repetindo aqui no meu casamento, porque a gente não é aqui um ser único, a gente faz parte de um sistema familiar e existe aqui um invisível que nos move, e enquanto a gente vai na nossa inconsciência, muitas vezes a gente está projetando questões lá dos nossos pais, está repetindo, ou é a nossa criança ferida que está olhando aqui essa lente do relacionamento por uma lente distorcida. Então são todos esses conteúdos que eu vou trazer aqui hoje para vocês poderem tomar consciência de quais são as dinâmicas que está acontecendo aí no teu relacionamento, para que vocês possam aí começar a fazer as suas transformações. Então primeiro a gente vai começar aqui, Eu vim aqui, casei, tô no relacionamento de casal. Se eu ainda estou muito envolvida emocionalmente nas dinâmicas do meu pai e da minha mãe, eu fico fora do meu lugar. Por isso que o nome da live é Ocupe o seu lugar, senão você vai perder o seu relacionamento. Toda vez que eu saio do meu lugar, vão vir as travas de relacionamento e de prosperidade. Hoje a gente vai trazer esse olhar mais na questão do relacionamento. Então, se emocionalmente eu ainda estou ligada às dinâmicas dos meus pais, querendo resolver os conflitos deles, ou achando que eles não dão conta da vida deles, e aí eu venho aqui, me coloco numa postura arrogante, querendo ser maior, querendo ser mãe dos meus pais, eu gasto muita energia nessas dinâmicas. E aí, quando eu venho aqui para o meu relacionamento, eu já tô cansada, eu já tô sem energia. Então, para a gente poder vir com interesse para o relacionamento de casal, eu preciso olhar para os meus pais e eu honro a vida que eles nos deram. Porque a gente tem, dentro do pensamento sistêmico, a gente diz esse amor cego, porque a gente tem um senso de dívida, Como os nossos pais nos deram a vida, a gente ainda, se a gente não toma consciência, a gente fica aqui querendo retribuir eles, mas eles são grandes, eles dão conta da vida deles.
A gente vai ajudar os nossos pais numa postura, num lugar de filho, quando eles chamam, ou quando necessariamente eles precisam, e que também não muitas vezes acontece de alguns pais também tá com a sua criança ferida, e aí eles demandam dos filhos exigências para suprir as carências, as necessidades deles. Mas aí a gente entende que isso aqui também não é uma postura saudável dos nossos pais. A gente tem que vir, respeitar a lei de ordem. Perante os nossos pais, a gente é pequeno. E desse lugar que eu me coloco como pequena, como filha, eu venho aqui e eu ocupo o meu lugar do lado do meu parceiro. Eu priorizo. E se eu não tenho consciência disso, toda a vida eu sou tomada a olhar para a relação dos meus pais e eu perco a força do meu relacionamento. Então, aqui tanto pode acontecer a parceira e pode ser que em alguns casos o parceiro também está totalmente aqui na dinâmica. E isso vai enfraquecendo. Então, a prioridade é o relacionamento de casal, porque se eu olhar para os meus pais, o meu parceiro ele está seguindo sozinho. Ele olha para frente, ele olha para os objetivos sozinho. Então, eu tenho que vir ocupar aqui o meu lugar de parceira. Outra dinâmica que me tira do meu lugar de parceira é quando eu tenho as feridas aqui da minha criança. Então eu olho para os meus pais e se eu não ressignifiquei a minha história, eu olho aqui para os meus pais e sinto faltou amor, faltou reconhecimento, eu ainda desejo ser vista. E aí, em vez de eu estar aqui na minha adulta, quem ocupa o meu lugar é a minha criança. E aí eu olho para o meu parceiro nesse olhar de cobradora. Ei, já que os meus pais não me deram, agora você que vai me dar. Você vai me dar o amor, você vai me dar o reconhecimento. Só que esse lugar fica pesado para o teu parceiro. Ele acaba se distanciando. Então, numa postura adulta, você precisa o quê? Eu acolho a minha criança. Eu dou aquilo que ela achou que faltou aqui dos meus pais. Eu me amo, eu me aprovo, eu me valorizo. E aí sim, eu posso vir e ocupar o meu lugar de adulta. E não é mais a minha criança que está regendo aqui esse relacionamento. Aí eu posso vir inteira. Eu venho num lugar do quê? De contribuição. Senão eu vou ficar uma eterna cobradora. E esse lugar também nunca fica preenchido porque o outro ele nunca pode preencher o nosso vazio interno. Só eu posso me preencher. Enquanto eu não acolho a minha criança, o meu parceiro ele pode ser o melhor parceiro. Ele pode me trazer flores, fazer convite para jantar, querer me agradar. Mas quando eu tenho esse vazio interno que eu não ressignifico a história da minha menina, não vai ser suficiente o que esse parceiro faça. Porque eu tô numa lente de dor. Então, só quando eu ressignifico, eu acolho a minha criança interna, eu posso estar o quê? Numa postura adulta com o meu parceiro. E aí é que os dois são contribuição. E aí é que acontece várias dinâmicas quando é a nossa criança que está governando aqui a nossa vida. Então, se eu tenho, por exemplo, lá, registrei da minha infância uma ferida de rejeição, de abandono. O meu olhar sempre é para esse lugar, é sempre por essa lente distorcida. Então, talvez eu tô aqui conversando com meu parceiro e ele não tá bem presente, porque talvez ele teve um dia pesado, ele tá com os problemas dele, eu vou achar sempre que o quê? É eu. Ele tá me rejeitando, ele não tá me dando atenção. Então, só quando a gente vai curando essa nossa criança, tirando essa lente da dor, eu posso olhar para o meu parceiro de um lugar de inteireza. Eu posso ver, enxergar o meu parceiro, que talvez ele não tá bem, que não é nada pessoal comigo. Então a gente, quando vai fazendo esse trabalho de cura da nossa criança, a gente vai limpando esses nossos filtros sujos, a gente vai limpando a nossa lente, porque senão a gente vai trazendo todos esses acúmulos aqui para o relacionamento. Então, às vezes, as minhas clientes chegam, né? Eu tô com esse problema aqui no relacionamento aqui. Só que às vezes não é nenhum desses problemas. É algo aqui atrás, é o relacionamento com a minha mãe, é a minha criança ferida. E enquanto eu não olho isso, eu não consigo eliminar esses sintomas. Eu posso até tirar um aqui, mas se eu não venho na raiz do problema, daqui a pouco vai surgir um outro. Então a gente precisa trazer esse olhar, ressignificar a nossa história,
para a gente poder limpar a nossa lente e parar de projetar aquilo que eu vivi lá com os meus pais. Outra dinâmica inconsciente que acontece, e Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, ele diz: para um relacionamento dar certo, não basta amor, precisa de ordem. Então a gente tem algumas leis que a gente precisa respeitar para que esse relacionamento dê certo. Quem nunca viu aí um casal que se ama, mas que acabou se separando porque não conseguiu lidar com as situações? Por causa disso, porque não teve acesso a esses conhecimentos e está infringindo alguma lei, e por mais que haja amor, se não existir ordem, esse relacionamento ele é de alguma forma afetado. E aí uma dessas leis é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho feridas lá da minha infância, né, que eu tenho que algo ressignificar, eu tenho questões de abandono, de rejeição, muitas vezes eu tomo uma postura de salvadora. Então eu tô aqui no meu relacionamento e eu não consigo respeitar essa lei do equilíbrio. Então, para ter o equilíbrio, o que aconteceria? Eu vou vir aqui no meu relacionamento e vou fazer algo pelo meu parceiro, vou sei lá, retribuir ele de alguma forma, e aí eu preciso esperar que ele venha e retribua um pouquinho. E só depois eu venho e faço algo aqui por ele. E depois ele vem e faz algo pela nossa relação, para ter o equilíbrio de troca. Agora, se eu tô lá com a minha criança ferida, eu tô aqui na boazinha, na salvadora, eu quero ser vista, eu quero ser amada, eu quero ser reconhecida. Então eu venho, dou um pouquinho. Aí meu parceiro tá aqui, não fez nada ainda. Mas eu quero ser vista, eu quero ser amada. Tem algo maior que me leva, eu quero salvar. E aí eu venho e faço. E eu venho e faço. E eu venho e faço. Cadê o equilíbrio na troca? Não existe. E aí, quando eu faço demais para o outro, eu me coloco num lugar de cobrar. Então, eu faço muitas exigências para esse parceiro. E esse parceiro que só recebe, inconscientemente fica pesado para ele. Então, inconscientemente, ele sente vontade de sair desse relacionamento porque é pesado. Como que eu vou retribuir tudo que a minha parceira fez? E vai ficando pesado. Quem nunca viu também num relacionamento que diz: nossa, mas a fulana fez tudo por ele e ele saiu do relacionamento? Sim, justamente porque ela não conhecia que existe a lei do equilíbrio e ela rompeu com essa lei e vai ficar pesado. Vou dar um exemplo. Se você tem uma amiga e a tua amiga vem e te dá um anel de brilhante, te dá um carro, como é que tu vai se sentir nesse relacionamento? A princípio tu pode até ficar feliz, só que depois vai ter algo que vai te incomodar, que tu vai sentir nessa dívida e que tu não vai conseguir pagar, tu não vai conseguir retribuir. Então, inconscientemente, tu acaba se afastando dessa colega porque ficou pesado. Então, a gente precisa respeitar essa lei de ordem entre o dar e o receber. Porque quando eu não respeito essa ordem, eu vou tomar o quê? Vou ser cobradora e para o meu parceiro vai ficar pesado demais. Outra questão que acaba nos afastando do nosso parceiro, que a gente muitas vezes até faz os esforços, mas sente que eu tô fechada, eu não consigo me abrir para esse parceiro, quando eu tô numa postura masculina. Então, nós mulheres, a gente tem a energia feminina e masculina dentro de nós, assim como os homens também. Só que para a gente estar no nosso lugar, ocupar o nosso lugar, quando a gente está no relacionamento, a gente precisa vir o quê? Para o nosso feminino. E se eu tô excessivamente, se eu não olho para isso, se eu tô no excesso do masculino, porque a gente tem as demandas do trabalho, e quando a gente vê, a gente tá nesse excesso, a gente é dominada por esse masculino e a gente tem dificuldade de voltar para casa, de voltar para esse feminino. Se eu tô me relacionando aqui com o meu parceiro e eu tô na energia masculina, o meu parceiro
não casou comigo para se relacionar aqui com uma energia masculina, ele quer um feminino. E se eu tô só aqui no masculino, a gente acaba se distanciando. Desse lugar dá o quê? Muitas brigas, muitos conflitos. Por quê? Porque duas energias masculinas vão o quê? Se repelir. Então, se eu tô no meu masculino, eu venho com muita força para esse relacionamento. Eu o quê? Eu mando, eu quero, faz assim, tu não fez ainda. E aí, pra gente vir para esse lugar de feminino, é um lugar que a gente precisa suportar, esperar o tempo do outro. Porque quem tá aqui nessa postura masculina quer ir lá, quer fazer, quer resolver e não espera. E aí esse homem sempre vai ficar nessa energia mais feminina. Só quando eu venho para minha energia feminina, onde eu solto a minha armadura, eu solto esse papel de guerreira, eu posso voltar o quê? A confiar nesse homem. Porque quando a gente está nessa postura guerreira, a gente não confia, a gente acha que eles não vão conseguir fazer, que eles não vão dar conta, a gente vai lá, se sobrecarrega, tá exausta e não sobra energia aqui para o relacionamento, não tem conexão quando eu tô na energia masculina, cansada, sobrecarregada, tô irritada porque o meu parceiro não tá me ajudando e ainda não tá me reconhecendo e eu vou para um excesso do quê? De raiva, eu me desconecto. Então eu preciso vir para o meu feminino porque só desse lugar eu venho para minha vulnerabilidade. Lá dentro da mentoria, no nosso grupo terapêutico, eu vou trabalhar muito isso, de a gente curar, de a gente vir para essa vulnerabilidade. Que aí eu venho falando com esse parceiro no feminino. Olha, eu tô precisando de ajuda, eu tô cansada, você poderia me ajudar a fazer isso aqui? E aí, o teu parceiro, ele vai começar a te entender, ele vai começar a te ajudar. Tu vai dar espaço para ele do masculino. E aí tu volta o quê? Volta a admirar esse homem. Porque enquanto tiver nessa armadura, protegendo e sendo agressiva, tudo que tu falar na energia masculina, ele não te ouve. É como se fosse a mãe dele brigando, autoritária com ele. Simplesmente vai passar por um ouvido e vai pelo outro. E aí nesse lugar vocês não se entendem. Então a gente, mulher, precisa fazer essa cura do feminino, vir para nossa vulnerabilidade, para a gente poder se conectar, para a gente poder voltar a confiar nesses homens. E muitas vezes a gente toma esses movimentos, a gente quer melhorar o relacionamento de casal, só que também, como eu falei no começo da live, existe um campo familiar, existe um invisível que nos move. E muitas vezes eu não consigo me abrir para o meu parceiro porque eu tô leal às dores das mulheres do meu sistema. Então talvez eu escutei de tias, das mulheres do meu clã, homens traem, homens não são confiáveis, não depende do teu parceiro, mulheres que foram submissas. Então a gente tem história lá das nossas avós que não puderam trabalhar, que não puderam estudar. Então a gente carrega no nosso DNA. O nosso DNA hoje já é comprovado, a gente não traz só os aspectos físicos, mas a gente traz toda a dor de quem veio antes. Todas essas memórias estão em nós. Então talvez tu até faz alguns movimentos que tu quer se aproximar do teu parceiro, mas quando tu vê, tu dá alguns passinhos para trás. Alguma coisinha que tu já ficou chateada ou que tu não te sentiu segura, porque tem essa força maior, te deixando leal às mulheres do teu sistema. E aí eu preciso, só no trabalho terapêutico, só a gente aqui numa live tomar consciência, a gente não consegue fazer essa cura, porque é algo mais profundo da nossa alma. Que eu preciso o quê? Eu olho, eu entendo que essas mulheres foram muito sofridas, que tiveram as dificuldades, só que hoje eu tenho um novo conhecimento. Hoje eu estou num novo tempo. Então eu posso fazer diferente. Hoje eu já posso confiar no meu homem. Hoje eu já posso presentear as mulheres que vieram antes
me permitindo, me autorizando a ter um bom relacionamento. Porque existe dentro dessas leis a lei do pertencimento. A gente tem um forte senso que a gente quer pertencer, a gente quer pertencer a um grupo, a gente quer pertencer ao nosso sistema familiar. E aí se eu vi lá atrás dinâmicas que a minha mãe, que as minhas tias, que elas não tiveram um bom relacionamento de casal, às vezes eu até tô dando certo aqui. Mas daqui a pouco eu acho alguma coisa para brigar, para ter conflito, que eu não entendo nem porquê, porque talvez eu tô leal. E quando eu começo a ter um bom relacionamento, isso é algo inconsciente, claro que a gente não pensa, né? Mas existe essa força maior que nos sabota. E aí eu dou um passinho para trás. Eu acho alguma coisa para brigar, sei lá. E aí eu dou uns passinhos para trás. Porque muitas vezes eu não me autorizo a viver aquilo que as minhas ancestrais não viveram. Então eu preciso acessar essa consciência, esses ensinamentos para mim poder soltar essa lealdade. Porque senão, como eu quero pertencer, eu venho aqui, realmente, né? Eu venho para as mulheres da minha família, realmente os homens traem, os homens são difíceis, coitadas de nós. Eu me agarro aqui nas dores porque eu me sinto igual a minhas ancestrais. Só que com esse conhecimento a gente vai o quê? Fazer diferente. Eu tô num novo tempo e eu vou ser quem vai romper um padrão. Eu vou me autorizar a ir pro mais, a ter bons relacionamentos, a ter uma boa prosperidade. Só que só aqui nessa live, acessar esse conhecimento, claro que já vai transformar muita coisa, vocês já vão estar conscientes de coisas que até acessar isso aqui, a gente aponta o dedo para o outro. A gente aponta o dedo o quê? Para o nosso parceiro, né? E hoje vocês vão tomar consciência daquela parcela do que é os 50% da tua responsabilidade. O que talvez, peraí, aqui eu tô fazendo birra com meu parceiro, é a minha criança, ele não tem nada a ver com isso, eu preciso me abrir um pouquinho mais. Só que isso aqui, gente, é uma jornada. Não existe mágica, é um processo que nós mulheres precisamos vivenciar de cura. E é isso aqui que eu vou trazer lá no grupo terapêutico, é toda essa jornada de a gente entender qual é o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar. Para mim vir para o meu feminino, eu vou precisar, em primeiro lugar de tudo, acolher a minha criança. E eu posso ter questões aqui inconscientes, tem gente que não lembra nem o que aconteceu na infância, porque é uma medida o quê? Protetiva, para mim não proteger. Mas por melhores que foram teus pais, em algum nível a tua criança ficou ferida. É impossível uma mãe atender todas as necessidades de uma criança. A gente sempre vai gerar em algum nível algum trauma, alguma sensação de abandono, de rejeição, muitas vezes até lá na barriga. Então a gente tem coisas que a gente precisa ressignificar. Porque não nos ensinaram. Então talvez tu tem 30, tu tem 40, tu tem 50 anos, a tua idade o que? Física. Mas dentro de ti mora uma menininha ferida, que muitas vezes é ela que está governando a tua vida. É ela que está te paralisando porque ela sente medo, porque ela vivenciou algo lá atrás. Ela não está te permitindo ir além porque está leal ou está na atitude cobradora desse parceiro. Meus pais não deram, agora tu vai me dar. Então a gente tem muita coisa, todos os nossos problemas de hoje vêm daqui. O que eu preciso ressignificar, limpar do meu filtro para minha lente enxergar a realidade, não pelo olhar da dor da minha criança. Então a gente vai precisar dessa jornada, acolher e ressignificar a história da criança. Eu só posso curar o meu feminino quando eu também venho e me harmonizo com a minha mãe. Lá no grupo, lá na mentoria, a gente vai fazer esse trabalho de harmonização. De novo, por mais que talvez tu ache, não, eu não tenho conflito com a minha mãe, alguma coisa a tua criança vivenciou, tem algo que precisa ressignificar. E até quando essa relação é boa demais, pode ter problema aqui também, porque eu já atendi uma cliente que ela chegou aqui, Grace, a minha mãe é maravilhosa, ela faz de tudo por mim e ela estava travada. Por quê? Porque a gente tem um amor cego. Então, existia ali uma culpa.
eu tirei férias, a minha mãe não tirou, eu me sinto mal. Eu vou viajar, minha mãe não vai poder, eu me sinto mal. Meu parceiro, meu namorado já tá falando sobre casamento, eu não quero nem olhar para isso. E aí eu trouxe para ela, inconscientemente tu não quer olhar por quê? Porque tu sabe que eu vou sair de casa e como vai ficar minha mãe? Então a gente sempre tem questões para olhar e ressignificar. E a cura do feminino só vem através da mãe, porque é a mãe que vai nos passar essa energia feminina. E aqui tem algo, gente, que como a gente tem esse amor cego, muitas vezes é a minha criança que está olhando para minha mãe. E aí eu idealizo a minha mãe, eu não consigo olhar para as sombras da minha mãe, porque a minha mãe me deu a vida. Eu me sinto culpada de ter uma crítica ou achar um defeito da minha mãe e eu não enxergo. Só que eu preciso vir para a adulta entender, é uma mãe real. Ela vai ter os defeitos, ela vai ter as falhas. E só quando eu enxergo as sombras da minha mãe, eu posso enxergar as minhas próprias sombras. Se eu tô nessa ilusão da minha menina, que a minha mãe é perfeita, que ela não tem defeitos, eu não enxergo meus próprios defeitos, porque eu sou a minha mãe. 50% minha mãe e 50% meu pai. Então, em algum nível, eu vou ter essas sombras da minha mãe. E aí, só quando eu me harmonizo com a minha mãe, eu olho que tá tudo bem se eu tenho sombras da minha mãe, mas eu não me sinto mal por isso, eu acolho as minhas sombras, eu venho pro meu feminino, pra minha vulnerabilidade, eu digo um sim, eu vou tomando essa energia do feminino, eu vou curando o meu feminino. Eu preciso também me harmonizar com o meu pai. Porque também se eu olhei o meu pai como fraco, eu olhei o meu pai pelo olhar, pela lente da minha mãe, ou eu senti que o meu pai era fraco, que a minha mãe brigava com o meu pai, eu tomo as dores do meu pai, eu acho que o meu pai é o melhor pai do mundo, eu fico casada com o meu pai. E aí eu vou buscar um parceiro que eu quero que seja igual ao meu pai, e eu nunca vou achar isso. Então, talvez quem ainda não tem um relacionamento, mas que procura um namorado e às vezes acha pessoas indisponíveis, esse é um dos fatores. Você tem que olhar, esse é o meu pai, a minha menina, eu sou filha, só que eu tenho que parar de buscar essa idealização de querer um pai, que o meu parceiro seja igual ao meu pai, porque eu nunca vou achar alguém igual ao meu pai. Então, a gente tem que sair dessas idealizações. Se eu vejo o meu pai como fraco, a gente precisa fazer a harmonização para que a gente possa sair do quê? Da guerreira. Porque a guerreira vem porque em algum momento eu achei que o meu pai foi ausente, eu achei que o meu pai foi fraco. E aí eu trago essa energia do masculino dentro de mim. Então, a gente vir para o nosso feminino, curar o nosso feminino, não é tão simples. Existe aqui toda essa jornada e é toda essa jornada que a gente vai fazer lá dentro da mentoria. Ressignificar, curar toda essa história para te vir para o feminino, para te abrir. Porque quando a gente está nas nossas feridas, a gente se fecha para não sofrer. Assim como é o relacionamento com a minha mãe, é os meus demais relacionamentos. Então, se eu tive uma mãe que ela era agressiva, que ela era autoritária, que eu senti que eu tinha que me fechar para me proteger, eu vou projetar isso no meu relacionamento. Então eu me fecho, eu não me abro para o meu relacionamento porque eu tenho medo de sofrer de novo. Então são várias aqui dinâmicas ocultas, inconscientes, que estão acontecendo e que estão sujando aqui esse relacionamento. Então é todo esse movimento, essa nova postura de a gente ocupar o nosso lugar, de a gente vir inteira para esse relacionamento, sem esses filtros sujos, para as coisas começarem a fluir. Dentro dessa visão sistêmica, onde a gente traz, que muitas vezes a gente repete aí padrões, existem dinâmicas que a gente traz muito essa questão da inclusão, Porque toda vez que eu excluo, eu afasto alguém do meu sistema, vai gerar aqui bloqueios, travas. Então, por exemplo, supostamente, não que sempre vai ser isso, mas um exemplo seria aqui, o relacionamento de casal e houve uma traição.
E uma traição pode, um dos fatores, acontecer. Vou dar um exemplo aqui hipotético, né? O teu parceiro vivenciou lá que o pai dele fez aqui uma traição com a mãe. E aí ele fica num julgamento, numa crítica desse pai. E às vezes lá dentro dele ele disse assim: eu nunca vou trair, isso aqui é muito feio que meu pai fez. Só que toda vez que a gente exclui, que a gente critica os nossos pais, o nosso inconsciente leva a gente a repetir algo. Então, às vezes eu fiz um voto, não, eu vou ser uma pessoa muito leal, porque é muito feio isso aqui que o meu pai fez. E eu afastei o meu pai do coração, eu fico até hoje com críticas. E daqui a pouco acontece uma traição e eu não entendo por que eu fui levado por essa força maior. Então, são todas essas dinâmicas que a gente tem que olhar, incluir, parar de criticar, julgar os nossos pais, para a gente poder ser livre para fazer as nossas escolhas. Porque tem essa força maior. Todos têm o direito de pertencer. E quando eu excluo, eu afasto pai e mãe, principalmente do coração, eu tenho a tendência a repetir as mesmas dinâmicas. Um outro exemplo é o parceiro, ele vai pro álcool. Tem um problema aqui com o álcool, o alcoolismo, e a parceira, isso aqui já foi uma dinâmica lá da família dela, que ela não suporta, né, que o parceiro beba. E aí a gente tem que olhar questões aqui mais profundas. Porque enquanto tá aqui, né, ele busca o álcool e ela vem aqui, cada vez se afasta e critica e julga. E se a gente não amplia esse olhar, isso aqui nunca vai se resolver. Porque talvez ele busca o álcool porque ele tá buscando o pai, porque ele tá carente, ou porque nessa mesma dinâmica ele tá excluindo alguém que tinha essa questão do alcoolismo e ele tá envolvido por essa dinâmica, por esse invisível. Então vamos dar o exemplo que ele busca o álcool para suprir a carência. Só que aí ele busca o álcool para suprir a carência e aí reforça a dinâmica porque a parceira se afasta mais, critica e ele se sente mais carente. Aí recorre mais ao álcool. Então entende que tem dinâmicas que se a gente não amplia o olhar por que está acontecendo, porque talvez ele até faz algum esforço para sair do álcool, mas não consegue, tem uma força maior. E aí a gente precisa trazer esse olhar para poder curar essa dinâmica, para que volte aqui a harmonia. Enquanto eu não olhar o que está por trás disso aqui tudo, as dinâmicas vão se repetir. E uma vez eu escutei algo que faz muito sentido para mim, a gente tá num relacionamento e o outro serve de um espelho, a gente precisa curar algo. Então, por exemplo, se eu tenho uma dinâmica aqui, tem algo do meu parceiro que eu não gosto, vamos dar um exemplo, vai ficar bem fácil para vocês entenderem, né? Então, eu sou a guerreira, eu faço tudo, eu não dou espaço para o meu parceiro fazer as coisas. E até que assim, cansei, meu marido não faz nada, não me ajuda, eu tô cansada. A gente só se briga, vou me separar. Mas olha que ilusão. Enquanto tu não te curar, tu vai atrair um parceiro muito parecido. Porque se tu tá no excesso do masculino, tu vai te separar e vai atrair um bem parecidinho. Porque às vezes o problema não é o parceiro. O que eu preciso curar em mim? Senão eu vou me separar e vou atrair os mesmos tipos de parceiro, porque tem algo que eu tenho que curar em mim. Claro, né, não generalizando, tem relacionamento que é abusivo, que tem agressão, que acabou o amor, que a separação é o único meio. Mas existe alguns casos que há separação por falta de conhecimento. Até eu acessar, né, ter feito o curso e acessar esses ensinamentos, né, do feminino ferido, eu era totalmente aqui postura guerreira e criticava o meu parceiro e apontava o meu parceiro. Só que tinha o quê? Dinâmicas inconscientes. E aí, se eu tô cansada, sobrecarregada, vou me separar, tô cansada, eu iria provavelmente atrair um outro parceiro numa mesma dinâmica, porque tem algo que eu preciso curar.
E muitas vezes o nosso parceiro, ele é o espelho daquilo que eu preciso me curar. Então, por isso que a informação, o conhecimento liberta. Senão eu sempre vou atrair as mesmas dinâmicas para a minha vida. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa buscar informação, porque senão a gente pode desfazer um relacionamento por falta dessas informações. Tá fazendo sentido aí? Vocês estão entendendo? Manda uma chavezinha aí quem tá entendendo tudo. Se vocês têm dúvida, pode perguntar, que daí eu respondo. É que para mim é óbvio, né? Mas para vocês que às vezes estão acessando pela primeira vez esse conhecimento, talvez fica difícil de entender algumas dinâmicas. Deu para entender? Bastante informação aqui, né? Mas, gente, o conhecimento sistêmico, ele transforma a nossa vida. Então, a minha vida, ela mudou de rota quando eu acessei esses conhecimentos. E aí, algumas coisas, como eu falei, só a gente conhecer, só a gente saber de algo não nos transforma. Então, tem movimentos que a gente vai... eu sei que aqui é a minha criança que está fazendo birra. E às vezes sozinho a gente não vai conseguir fazer esse processo. A gente precisa de ajuda, a gente precisa aí de ferramentas mais a nível energético, espiritual, para ter esse apoio. Então, lá dentro da mentoria, algumas pessoas dizem, Grace, o que é mentoria? Gente, vai ser um grupo terapêutico, vai ser um intensivão, tá? Pra gente faz muito sentido tudo isso. Isso, né, Jana? A gente vai ser um intensivão, porque lá a gente vai ter 6 encontros ao vivo, onde eu vou aprofundar, vocês vão entender, aqui é o meu lugar, aqui eu tô respeitando essas leis. Porque, gente, esse pensamento sistêmico, né, ele traz que quando a gente não respeita essas leis de ordem, que a gente tá fora do lugar, que a gente tá na salvadora, ou aqui, né, talvez... tem uma lei aqui também que eu esqueci de trazer para vocês, bem importante. Às vezes eu venho aqui, né, eu não confio no meu homem, eu tô na salvadora, e eu venho aqui, eu quero ser mãe do meu parceiro. E aí eu tô aqui, grande. Só que o que acontece? Existe uma lei aqui. Quando é pai e filho, pais são grandes e filhos são pequenos. Descobri tanta coisa em mim. Nossa, a gente tem muita dinâmica. Eu tinha todas essas, graças a Deus. Meu Deus, esse pensamento sistêmico, esses ensinamentos foram uma bênção na minha vida. A minha vida foi para uma rota totalmente diferente depois que eu acessei esses conhecimentos. E aí, no casal, é o quê? Os dois chegaram junto, os dois se conheceram ao mesmo tempo. Não tem quem é maior, quem é menor. Precisa respeitar essa lei da hierarquia, que no casamento é o quê? Os dois do mesmo tamanho. E aí, se eu venho aqui, a guerreirona que quer salvar, que quer ser a mãe, tô fora do lugar. Então, toda vez que a gente entra nessas dinâmicas disfuncionais, que é por falta de conhecimento, aí depois a gente até conhece, mas a gente é pego aí, né, nos hábitos, e aí precisa todo um processo pra gente começar a tomar essa nova postura. Toda vez que eu tô infringindo a lei, vai ter travas na minha vida, de prosperidade e de relacionamento. Então, todas essas dinâmicas se aplicam também à prosperidade. Então, quando eu tô querendo lá ser mãe dos meus pais, quando eu tenho pena dos meus pais, toda essa dinâmica disfuncional com o pai também gera bloqueio na prosperidade. Eu preciso da energia feminina e da energia masculina. O feminino é que vai gerir as ideias, é a criatividade, é o servir a vida. O masculino é a força para começar um projeto, para terminar, para mim não me sabotar. Então eu preciso dessas duas energias. Desse lugar eu ganho a potência para ir para a vida. Quando eu acolho a minha criança, senão eu fico lá no vitimismo. Crianças não fazem dinheiro, vítimas não prosperam. Então é todo esse olhar, então todos esses ensinamentos sistêmicos eu vou trazer lá no grupo. Então vão ser 6 encontros ao vivo, a gente vai ter pelo menos aí 2 horas de aula.
eu vou trazendo os ensinamentos e aí eu já vou trazer as ferramentas de cura, que esse é o bom da história. Porque a gente só acessar a informação, a gente não se transforma. A gente precisa trabalhar lá no nível mais inconsciente da nossa alma. E aí eu vou trazer ferramentas como a constelação, com cartas sistêmicas, ferramentas mais aceleradas de cura. Então, hoje eu vejo as minhas clientes, elas conseguem ter resultados muito mais rápidos do que eu tive no meu processo. Porque eu tive, que estudar constelação, eu tive que estudar o feminino ferido, eu tive que estudar a cura da criança interior. E aí eu chego e eu trago todo o ensinamento e eu trago as ferramentas. E aí a gente vai ter vivências lá para transformar, para trabalhar nível da nossa alma. Então, uma jornada que talvez aí eu levei 2 anos para fazer, lá nos 6 encontros ao vivo, vocês já vão dar um passo muito grande de transformação. Porque sozinho, gente, demora. E tem coisas como aqui lealdade com as mulheres do nosso sistema, se a gente não usar de uma ferramenta energética, só no mental a gente não consegue fazer essas curas. A gente precisa de algo para realmente soltar essa lealdade. Então, lá dentro dessa jornada é um intensivão de cura, gente, é se transformar, é para quem quer resultado, quer sair da paralisação, porque os nossos medos, as nossas inseguranças vêm o quê? Vem da nossa criança, daquilo que a gente escutou lá atrás. E a gente vai ressignificar tudo isso para te se transformar o quê? Numa mulher que vai soltar todas as dinâmicas disfuncionais, de salvadora, de boazinha, de guerreira, para que tu mesma acolha a tua criança. Então eu me aprovo, eu me amo, eu paro de me preocupar se eu vou agradar, se eu não vou se eu vou desagradar. Eu me amo, eu me aprovo. E, gente, quando a gente vem esse lugar de inteira para o relacionamento, acontece coisas incríveis. Porque quando a gente está aqui, ferida na criança, que a gente quer que o outro reconheça, o outro só dá patada, fere mais ainda. Só que quando a gente vem para esse lugar da adulta, eu mesma me amo, eu sei estabelecer os meus limites, porque senão, se eu tô aqui nessa boazinha, ferida, eu tenho medo de me posicionar com meu parceiro, porque eu tenho medo que ele vá embora, porque eu me conformo com migalha, porque talvez eu vi que lá no relacionamento dos meus pais era assim, e aí eu acho que tá bom assim, porque eu me comparo com uma amiga lá que o marido traiu, que um lá não trata bem, e aí eu olho, não, aqui até tá bom. E eu me contento com pouco, eu me contento com migalha. E não, gente, sempre tem algo que a gente pode ir se lapidando para ir para o mais. E quando eu me amo, eu me aprovo, eu reconheço, eu sei o meu valor, existe uma magia aqui que acontece. Então, muitas coisas que lá atrás, quando eu estava na minha menina ferida, que eu queria, que eu desejava que o meu parceiro reconhecesse coisas que eu fazia, não vinha esse reconhecimento. E hoje que eu tô inteira, muitas vezes eu me surpreendo de ele reconhecer, de ele falar algo, nossa, lá atrás eu queria tanto esse reconhecimento e não vinha. Mas o movimento precisa começar na gente, porque senão o outro, ele tá de alguma forma servindo de um espelho pra gente. E aí quando eu me curo, o outro pode agir de uma maneira diferente, porque eu tô emanando algo diferente do meu campo. E muita coisa, gente, a gente cobra dos nossos parceiros e a gente está numa inconsciência. Então, muitas vezes, eu julgava que o meu parceiro estava sendo um pouco grosseiro comigo e depois que eu fui estudando, eu fui me conhecendo, eu comecei a perceber coisas que era tão automática, mas que muitas vezes eu também estava falando de um modo agressivo, grosseira. Então, é um lugar que a gente precisa se conhecer, de a gente vir para esse feminino, de se permitir olhar para a nossa sombra. Porque enquanto a gente está totalmente ferida nessa armadura, a gente não olha, a gente está numa profunda dor e a gente aponta o dedo só para o outro. Quer que o outro nos dê aquilo que a gente mesma não está nos dando. Então, lá na mentoria, é esse teu presentear.
de dizer, agora eu vou me olhar, agora eu vou destravar o meu merecimento, eu vou me abrir para a prosperidade, eu vou me abrir para um bom relacionamento, porque eu mereço algo diferente. Eu vou pertencer ao meu sistema familiar, mesmo fazendo diferente. Eu vou honrar as mulheres que vieram antes e que não puderam ter um bom relacionamento, que foram submissas, que não puderam se posicionar, mas hoje eu posso fazer diferente. Então, eu sinto que eu tenho um chamado muito grande e eu acho que a gente está no momento planetário de todas nós mulheres, a gente se oportunizar essa cura do nosso feminino que está tão machucado, que está tão ferido e a gente está tão fechada e a gente vai para essa guerreira e a gente só se machuca. Então é um momento de a gente se presentear, fazer a nossa própria cura, a nossa própria transformação para a gente poder alcançar resultados diferentes. Porque a gente às vezes fica temando, achando que está arrasando, se esforçando, só que se eu não olho essas dinâmicas e aqui inconscientes, eu não vou conseguir ter um novo resultado. E as coisas não vão cair milagrosamente do céu. Eu vou ter que fazer a minha jornada de cura, de transformação, porque inclusive a gente está aqui para isso. Então, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para se reconectar, porque a gente cada vez está se distanciando mais da nossa essência pela nossa dor. Cada vez mais fechada, eu me fecho para as oportunidades da vida porque eu não quero sofrer de novo. Então lá dentro do grupo é toda essa cura para que tu possa se abrir para a vida, para que tu possa se sentir merecedora. E aí tu vai fazer os esforços de um lugar certo, porque a gente precisa acessar conhecimentos. Senão é igual tu tá te afogando e tu só bater o braço e talvez isso vai te ajudar a te afogar mais ainda. Às vezes a gente fica querendo do nosso próprio jeito, e às vezes a gente não sabe. Tem muita coisa que está inconsciente que a gente precisa entender para então ter o esforço correto, no lugar correto. Não adianta eu me esforçar de um lugar de dor e que eu não estou enxergando. Que cada vez eu estou me sentindo mais frustrada, achando que o problema é o outro. Eu devo ter o dedo podre mesmo, só atraio homens indisponíveis. E talvez é tu que está indisponível. Então vai ser uma jornada linda, eu tenho certeza absoluta, né, de quem estiver nesse grupo, não vai ser mais a mesma depois de sair dessa mentoria, porque vai ser uma jornada de cura, de transformação, e a gente vai fundo nessas transformações, porque eu vou trazer ferramentas que são ferramentas que eu digo acelerada de cura, para acelerar o processo, no nível mais energético, espiritual. Então vai ser um trabalho muito lindo, e eu tenho certeza porque foi tudo que eu vivenciei, as minhas curas, e eu sei de como eu me sentia antes, aprisionada, com medo do julgamento, como eu me sinto hoje comigo mesmo, e como eu me relaciono com o mundo, e como eu tenho me posicionado de uma forma muito diferente diante da vida. Então hoje não é mais a minha menina que toma as rédeas, que me trava, eu tenho consciência e eu venho, acolho a minha criança e vou para a minha adulta, e a gente vai se posicionando e cada vez a gente vai se fortalecendo e conectando com essa nossa força interna a partir desses movimentos sistêmicos, certo? Quem sentiu o chamado de alma, eu quero fazer essa transformação, eu quero mudar, eu quero ter resultados diferentes, chega de estar travada, paralisada, me sentindo frustrada, me manda o direct, conta um pouquinho da tua história e daí eu tô avaliando, né? Não é qualquer pessoa que eu tô colocando dentro da mentoria, tem que ser pessoas que estão aí, que tem essa persona, que tem todo essa mulher muito parecida aqui comigo que vai se beneficiar dessa jornada de cura, porque algumas estão me procurando, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, mas eu quero essas mulheres que têm aqui dificuldades de relacionamento, que estão travadas, que estão com medo, que estão inseguras, que têm essa dificuldade de se posicionar,
É esse lugar que eu quero levar vocês, de posicionamento e destravar na vida financeira e na vida amorosa, certo? Manda o direct que eu vou ter prazer de te auxiliar e de te explicar como esse trabalho vai te auxiliar na tua transformação. Beijo grande, amores!